Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, inscreva-se em se inscrever, inscrever-se. Meu nome é Gabriela, eu sou agrônoma e também sou dona da Catalyst, que é uma empresa de marketing digital no agro, caso você tenha caído aqui de paraquedas e não esteja entendendo bolhufas nenhuma. Toda semana eu gravo vídeos aqui para o canal com o intuito de ajudar profissionais, produtores rurais, agrônomos, profissionais do agro, que desejam começar a publicar conteúdo dentro do digital. Não tem mais volta, não tem mais volta. A gente já está vivendo uma realidade aí que a maioria, que muitas pessoas que a gente conhece estão começando, gravando conteúdo pra caramba. E se a gente não seguir a onda, não surfar na onda, possivelmente a gente vai ficar para trás, porque o mercado está mudando, porque a ação dos consumidores está mudando. Então vamos ao tema principal do vídeo de hoje, que é como perder o medo das câmeras. Gente, eu recebo tanta mensagem de bons profissionais que trabalham. Eu tô aqui e tô nas duas telas, tá? Por isso que eu tô olhando para cá. Recebo tanta mensagem de profissionais que trabalham duro, que tem muito conhecimento técnico, que fez bastante cursos aí, né? Tem mestrado, doutorado, que fez agronomia, ou que tem muitos anos de experiência na lavoura e tem vergonha da câmera. Isso é muito normal. Não se sinta sozinho, não, porque você não é o único no mundo a não ter medo da câmera. Eu também tenho, confesso, estou aqui gravando, mas de vez em quando também me travo, também não quero gravar. Isso é normal, nós somos seres humanos e a gente tem nossos dias, né? E tem dia que a gente não tá tão bem, tem dia que a gente não tá tão feliz, tem dia que a gente não tá tão assim, alto astral, para cima. Então, isso não acontece só com você, não, tá? Você não é um alecrim dourado, a exceção da regra, não, porque isso acontece com muita gente, inclusive pessoas extremamente competentes, inclusive pessoas que já gravam vídeos para as redes sociais. Então, o meu recado aqui, eu quero conversar com você, produtor agrônomo, que não grava conteúdo ou que grava sim, mas acaba que não posta, que tem muita trava aí na hora de gravar. Eu quero te dar algumas dicas sobre como perder esse medo da câmera, porque eu já passei por isso e também porque muitos clientes da Catalyst passam por isso sempre que possível, né? Sempre que tem ali a oportunidade, eles estão passando por medo da câmera, porque a gente sempre se coloca em desafio aí para gravar, para começar a produzir conteúdo. Então vamos lá? A primeira dica que eu quero trazer aqui para vocês é em relação a perfeccionismo. Muita gente fala assim, né? Não sei se você já ouviu essa frase. Ah, não é porque eu sou perfeccionista, eu não consigo fazer as coisas, empurrar as coisas com a barriga, fazer as coisas de qualquer jeito. Eu entendo, tem muitas pessoas que eu realmente vejo que querem as coisas em seus devidos lugares, mas a gente tem que tomar um certo tipo de cuidado com essa crença para a gente ter realmente a gente é um profissional que é cuidadoso, que se importa, e assim, os pormenores, os detalhes, eles são importantes, mas a gente é esse profissional ou a gente está dando uma desculpa para não fazer? Que o perfeccionista, muitas vezes, ele é meio preguiçoso, né? Ele dá, de certa forma, uma desculpa aí para depois eu faço. Ele meio que procrastina ali a execução de muitas atividades. E assim, hoje, quando a gente pensa em internet digital, a gente tem que entender que são redes sociais. E a rede social, ela foi feita com um objetivo ali, primeiro, de trazer as pessoas para ficar dentro delas num formato de lazer, de social, rede social, social. O social tá naquelas pessoas, nos dias comuns, rotineiros, no lazer, nos hobbies, aquelas conversas toscas e muito simples, né? E não é porque é simples que é ruim, mas a gente tem a parte do social que manda muito. Então, quando a gente enxerga o digital pelo lado social, a gente tem que entender que, de fato, a gente não precisa ser perfeito, que ninguém é perfeito, que nem o mais top empresário. Ontem eu estava vendo um vídeo aí um dia inteiro com o Guilherme, lá um dos donos da XP, e você vê que ele fala muitas coisas que ele aprendeu ao longo do processo, e até em questão de cuidados pessoais em relação à atividade física. Então, nós não somos perfeitos. E se a gente transparece que a gente é perfeito, que a gente tem uma oratória impecável, é claro, né?
Que existem pessoas que estudam e aí elas vão ter na oratória impecável. Mas se a gente a gente está querendo ser uma pessoa que a gente não é, as pessoas percebem isso e a máscara ela cai. Então, eu queria dizer para você que feito é muito melhor que perfeito, essa é a dica. Você fazer o vídeo, você gravar o conteúdo com as ferramentas que você tem, fica tranquilo, fica tranquila. Você, a sua história, o que você é, não pode ser substituído. Mas sim, o seu serviço ele pode ser substituído. Então, a gente precisa trazer mais da gente, mais das nossas opiniões, mais dos nossos gostos, sabe, para dentro do digital, ao invés de querer passar uma imagem de perfeição astética. Hoje em dia, os jovens, né, se você tem mais de 30, 40 anos, 50, talvez você não saiba o que é asteric, né, aquela pessoa assim, tudo é perfeito, tem tudo organizado, a vida real não funciona dessa forma, a vida real é um embaraço, é um caos, é o caos, a gente tá, Mike Tyson falava, né, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara, então sim, a vida real é uma bagunça muitas vezes, mas o que depende da gente pode ser organizado, mas a gente depende de outros fatores, a gente conta tanto com o acaso, com a sorte, né, então, não queira ser uma pessoa perfeita dentro do digital, seja você. Ah, não, todo dia de manhã tem um ritual de tomar chimarrão, tomar mate. Isso, mostra isso dentro do digital, isso é legal, isso conecta, sabe? O cenário, ele não é o assunto, mas ele conecta. O conteúdo, ele é o assunto, mas o cenário conecta. Então, é muito interessante quando você grava ali dentro da sua rotina o que para você parece tão comum, para as outras pessoas pode ser algo extraordinário, tá bom? Tenha uma virtude, uma qualidade que se chama magnanimidade, que é a virtude da grandeza, se ver grande, né? Se achar grande, que você pode alcançar coisas maiores. A gente tem aqui um nível, e quanto mais perto dessa terra, entre aspas, quanto mais perto do baixo a gente está, mais a gente está na nossa porção humana, né? Ruim, carne, carnal, mas a gente está afastado do alto. Quanto mais perto do alto, quanto mais sensação de grandeza que você pode ter um papel social a ser cumprido, mais você consegue desempenhar as suas funções, mais você consegue estar próximo do alto e mais você consegue ali chegar à sensação de que você está realmente cumprindo o seu dever. E isso é felicidade. Vamos lá. A próxima dica. Amadurecer. Amadurecer é um ponto. Ah, Gabriela, mas eu tenho 40 anos, eu já sou uma pessoa experiente, madura. Em muitos pontos, com certeza, né? Você já tem uma bagagem aí topíssima, muito maior que a minha, inclusive. Mas existem alguns pontos que a gente precisa ir amadurecendo, né, ao longo da vida. Tem gente com 60 anos, 70 anos, 80 anos que está aprendendo. Esses dias eu vi no Instagram um casal de 60 a mais, de idosos, que estavam ensinando, eles ensinam outros idosos a não caírem em golpes nas redes sociais. Eles ensinam como mexer no Instagram. Eles ensinam tanta coisa, eu achei tão interessante. Eu tenho certeza que eles não aprenderam isso com 20 anos de idade, eles aprenderam ali com 60 e 70 e poucos anos. Então, a gente sempre está amadurecendo, a gente sempre está aprendendo. Por que é esse tópico do amadurecer? Porque quando a gente tem muita, existem aqui duas possibilidades. Eu vou tentar distinguir em duas possibilidades, talvez seja mais complexo que isso, tá? Quando a gente tem muita vergonha, a gente tem que buscar o autoconhecimento. Por que que eu tenho tanta vergonha assim? A gente tem que meditar. Gabriela, você está filosofando. A gente precisa ser prático na vida. Não. Você vai perceber que à medida com que você vai crescendo, amadurecendo, você precisa se conhecer. É uma questão até de ser prático nos negócios. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho, é estrada, não é? Qualquer vereda é caminho. Então, a gente precisa entender o que a gente quer da vida para colocar os nossos objetivos e metas. E isso ajuda a gente no trabalho. E aí, esse autoconhecimento vai nos fornecer informações importantes do tipo: eu tô sendo assim, eu tenho essa trava de não conseguir falar diante de uma câmera por conta de um trauma muito grande ali no passado, que eu, né, fui extremamente oprimido na minha infância. Tem pessoas que têm infância muito difíceis. E aí eu não consigo desenvolver isso, ou eu realmente
Só sou uma pessoa que acha que o mundo gira ao meu redor, que acha que tá todo mundo olhando para mim, eu tenho a síndrome do sol, né? Tem gente que fala assim, ah, mas os outros vão falar mal de mim. Será que vão estar falando tão mal de você assim? Às vezes a gente tem que pensar, será que a pessoa, um adulto, funcional, que paga as próprias contas, que está tentando sobreviver ao caos, ele vai ficar falando mal de você? Às vezes não, às vezes ele nem tem tempo. Ah, Gabriela, mas tem um pessoal que fala, eles ficam rindo de mim, caçoando. Aí você vai olhar para a vida daquela pessoa. É uma pessoa que paga as próprias contas? É uma pessoa cuja a vida é um exemplo para você? Eu quero ter a vida daquela pessoa. Eu tenho certeza, eu te dou certeza, 100%, que a pessoa que ela te caçoa, que ela ri de você, é porque ela não tem a vida bem resolvida, ela não tem problema suficiente. Às vezes não é nem problema suficiente, ela não tem consciência dos próprios problemas e defeitos que ela precisa melhorar. Eu falo 100% de certeza. As pessoas que elas já têm sucesso, elas não vão caçoar de você. Elas não vão caçoar dos seus sonhos, rir de você. Elas vão tentar entender e te aconselhar e tentar ajustar pontos que precisam serem ajustados. Entendeu? Ou ela vai ressaltar o que tem de melhor em você, para que você aprenda, para que você consiga discernir entre o bom e o mal. Mas ela não vai caçoar de você. Então, ter isso em mente é muito importante para que você amadureça nesse processo. As pessoas não estão falando da gente o tempo inteiro, elas têm mais o que fazer. O mundo não gira ao nosso redor. Tem um professor que eu gosto muito que ele fala assim: saia da quarta camada, sabe? As pessoas não estão nem aí para você, não. As pessoas não têm nenhuma obrigação com você. Então, assim, ah, o meu amigo tá rindo de mim. Às vezes eu já notei muitas situações que são situações profissionais, né? Então, às vezes a pessoa começa a gravar conteúdo e gera um ciúme na roda profissional dela. Às vezes o gestor dela tem ciúmes dela fazendo isso. Isso acontece, né? Isso acontece bastante. Mas é preciso que esses pontos fiquem muito claros na sua mente do que você de fato vai ganhar produzindo aquele conteúdo. Por isso que você tem que saber o que você quer. Eu quero produzir conteúdo porque essa é uma forma que eu encontrei de não depender desse trabalho onde eu não sou feliz. Você não vai ser feliz, hein? Assim, uma coisa que eu aprendi. A gente é feliz, a gente gosta daquilo que a gente faz bem. A gente gosta de fazer aquilo que a gente faz bem, né? Então, você não vai ser feliz o tempo inteiro, isso é um fato. Não é um problema no seu trabalho atual, né? É um problema da vida. Não existe perfeição na vida. Quem acredita em céu, no meu caso, existe perfeição ali no céu ao lado de Deus. Fora isso, você não tem perfeição, você só tem caos, problema e pino para resolver. Que bom, graças a Deus, boas oportunidades para amadurecer e ser melhor. Então, você precisa amadurecer e entender que as pessoas não estão nem aí para você. Você não é um alecrim dourado, não. Tá bom? Para de achar que seu vizinho vai ficar falando de você. Às vezes ele fala mesmo, mas é por 5 minutos. 5 minutos. Depois ele te esquece que ele tem pepino maior, que ele tem que desatolar uma máquina ali que atolou. Entendeu? Adultos funcionais têm problemas. A gente não pode ter 30, 40 anos ficando, com exceção daquele primeiro caso que eu falei, a gente não pode ter 30, 40, 50 anos e ficar parado, paralisado, porque fulano vai falar mal disso, a gente vai falar. Normal, vai falar mesmo, né? E aí vão falar de mim, que eu tô gravando esse vídeo, toda vez, às vezes eu já postei coisa no LinkedIn, que uma pessoa comentou, vai procurar o que fazer, você acha que o produtor tá na rede social? Eu falei, não, tudo bem, tá, eu sei que tá, mas se não tiver, eu tô aqui. Entendeu? Então, gente, por favor, quase que eu tô implorando, né? Sabe? Tira isso da sua cabeça, como diria minha mãe, abobrinha da sua cabeça. Para de ficar pensando em abobrinha. Não, toca o barco para frente. Você tem sonho a realizar, você tem uma família para sustentar. Se você não tem uma família para sustentar, você tem que realizar os seus sonhos. Tem tanto país para conhecer no mundo, tanta coisa legal para a gente investir nosso dinheiro. O dinheiro que nós vamos ganhar honestamente trabalhando, você tá parado porque os outros vão pensar alguma coisa de você. A gente precisa amadurecer neste ponto, tá? Este ponto é muito, muito importante.
Se for um caso mais profundo, eu recomendo fortemente que você busque profissionais para te ajudar nisso, tá? Profissionais mesmos que entendam ali, que vão te ajudar a se compreender melhor. Como é que você faz esse autoconhecimento que é muito legal? Geralmente, eu faço um exame de consciência. Ah, mas precisa ser católico para fazer? Não, precisa ser um ser humano que tem consciência, que todo mundo tem. E aí você vai escrevendo, ó, o que que eu fiz de bom, o que que eu sou muito bom, o que que eu sou muito ruim. Aconteceu uma situação, uma crise, né? Ali um cisma na sua vida. Você anota onde eu acertei, onde eu errei, onde eu fui desumano. E aí você vai tentando entender ali as situações do dia a dia. Você vai perdendo este medo de ser quem você é. Isso é muito importante. Quando a gente sabe quem a gente não precisa que os outros fiquem ditando. A gente nem escuta certas coisas porque a gente sabe que aquilo fala mais sobre o outro do que sobre a gente. É um ensinamento tão antigo, né? É um ensinamento tão antigo. Se você for ler qualquer livro, eles sempre vão falar que há muitas coisas que a gente fala é muito mais sobre a gente do que sobre o outro, não é? Então, se o ensinamento ele é tão antigo e ainda perdura na nossa sociedade, é porque faz algum sentido. O clichê não é clichê à toa. Então, isso é muito importante. Uma dica muito prática para você fazer aí, para você perder a vergonha, é gravar a sua. É gravar ali, falando, grave, fale do jeito que você consegue, com sotaque, com seu sotaque. Só tente encontrar um objetivo em cada vídeo, né? Não sair falando às paredes, apesar que no início a gente fala às paredes mesmo, tá? No início, geralmente, quem curte nossos posts é nosso companheiro, nossa mãe, nosso pai. Ontem eu gravei um vídeo e eu postei nas redes sociais. Aí meu pai mandou um áudio, ai, deu até vontade de chorar, de tão lindo seu vídeo. Entende? Que muitas vezes são as nossas, quem nos ama que vai assistir, vai nos apoiar. E aí você grava, posta, tudo bem ter 10 curtidas, ou então 50 curtidas e 20 C 30 C das pessoas que estão ao nosso redor e que necessariamente não são o nosso público. Mas é assim mesmo, todo começo é muito difícil, todo começo é difícil, mas ali é o start para novas ideias, novas profissões, novas oportunidades. Então não tenha medo de começar, não tenha medo de ser ruim, não tenha medo dos seus erros. Seja uma pessoa que tente, uma pessoa solucionadora, uma pessoa que resolve, uma pessoa que fica menos chorando e mais resolvendo o problema em pepino. Porque as pessoas, no final das contas, elas vão pagar por um produto que resolva os problemas delas. Elas são muito protagonistas, né? Então, essa é a minha dica. Pegue o seu celular, ou então abra o seu computador, abra uma reunião dessa no Meet, no Zoom, começa a se gravar falando, falando, falando. E aí depois você dá uma olhada nos que precisa ser melhorado, mas no começo é muito teste. Então você vai falar mesmo, você vai postar o que dá para ser postado. Se você tem muita vergonha, talvez, de postar no Insta, talvez muita gente do seu ciclo social ainda não está dentro do TikTok. Então, você pode começar pelo TikTok, ali em Reels, perdão, vídeos ali na For You, que a gente chama, e aí, como tem menos gente ali no TikTok, menos brasileiro, porque o brasileiro está mais no Instagram, né? Então, você pode tentar começar ali pela ferramenta do TikTok, que é uma excelente ferramenta. Mas lembre-se, não dá para fugir muito tempo do que vai chegar e bater na sua porta. Então, você precisa gravar conteúdo ali dentro do Instagram, tá bom? Espero muito que você vença essa barreira interna, que você se descubra nesse caminho, descubra o que você é bom, porque às vezes a gente tem um termo, deixa eu até ler aqui para vocês, que eu estava estudando, é um termo japonês que se chama Ikigai, que é a razão que a gente tem para viver. Então, quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo que todo ser humano ele precisa do propósito. Como perder a vergonha? Como não ligar para a crítica? Retomando ao propósito inicial das coisas. Por que você está fazendo? Por que você quer isso? Às vezes você quer, você não sabe o porquê, às vezes você não quer porque você não vê as oportunidades que isso pode gerar para você. Tem um vídeo que eu falo sobre isso só pelo porquê você deveria estar no digital. Mas o Ikigai basicamente é o que a gente precisa na vida, né?
A gente precisa servir a um ideal. O ser humano, ele não só vive na questão de ganhar dinheiro. Gente, não sou eu que estou falando isso. Todo mundo fala isso, todos os milionários que construíram suas riquezas, eles continuam trabalhando por um bem maior, né? Então, o ser humano, ele é assim, ele precisa de um porquê para superar comos, tá? Ele precisa de um propósito para superar dificuldades, tempestades. O sol precisa surgir para que a tempestade seja enfrentada. Então, o Ikigai é isso. Qual que é o seu papel social no mundo? O seu papel social no mundo não é só material. O seu papel social vai além disso. Por que eu estou filosofando aqui? Porque isso aqui é importante. Quando o medo bater e quando as pessoas rirem, é muito ruim as pessoas rirem da gente. Geralmente, quando você começar a gravar vídeo, vão te chamar de blogueiro. Ah lá, virou blogueiro. Ah lá, deixou de ser produtor rural e virou blogueiro. Ah lá, estudou 20 anos para gravar vídeo. Qual que é o problema? Se isso também é empreender. Os maiores, os CEOs, o CEO, o dono, não é CEO, né? É o dono da XP. Grava conteúdo. Você vai seguir uma pessoa. Você vai parar de gravar conteúdo por uma pessoa que não tem resultado, aí a gente vai ter que brigar aqui, né? Não pode acontecer um negócio desse. Então, servir a um ideal, isso de bem claro, servir a um ideal, eu tenho sonhos para realizar. E eu só posso realizar esse sonho a partir do momento que eu melhoro a vida da outra pessoa. Porque ela vai querer pagar para estar perto de mim, ela vai querer pagar pelo meu produto. Por isso que quando eu sou uma pessoa que estuda, que tem a mente aberta, para estar dentro do digital, você precisa ter a mente aberta. E quando eu falo mente aberta, eu não quero dizer que sua cabeça precisa estar tão aberta que o seu cérebro vai sair dele, vai criar asas. Não, eu estou falando que você tem que ter uma mente aberta para um novo caminho de consumo, de mercado. Não adianta você querer fugir. A Starlink está aí para te provar isso. Entendeu o que eu quero te dizer? Que a gente precisa ter uma mente aberta para o negócio. Se você é empreendedor, você precisa ter curiosidade de buscar. Aí você vai parar de fazer um trem, você não vai nem começar, porque você é ruim. Ah, mas você não começou. A gente é ruim no que a gente não sabe. Já pensou se a gente fosse bom no que a gente não conhece, no que a gente não sabe? Que loucura! A gente não é bom, a gente não tem virtude, a gente não tem qualidade sem sacrifício. O sacrifício faz parte do caminho para se chegar à perfeição. Se você não erra, se você não faz 50 vídeos ruins, você não vai fazer bom. Quanto mais você tem vídeo, quanto mais você publica, quanto mais você grava, quanto mais você é ruim, mais você tem dados para analisar. Estou quase virando uma pregação isso aqui, né? Quase mais você tem dados para analisar. Se você é do agro, e eu espero que você seja, se você é do agro e está escutando isso, você sabe muito bem que quando o produtor rural contrata uma AP, ele contrata uma AP não é para fazer só uma análise de solo numa fazenda, não. Ele faz várias análises de solo, porque varia, porque tem mancha, porque tem manejo diferente, porque tem teste. Então, você precisa de dados na sua vida. Realmente, né? Eu tô parecendo uma pregadora. Tô gostando. Eu cresci no meio de dois pregadores, então eu tenho que falar com essa emoção. Mas eu realmente quero que você entenda isso. Do fundo do meu coração, meu Deus, me dói ver um adulto de 30, 40 anos que trava na hora de falar simplesmente porque ele tem medo. Existem pessoas que têm travas, tá? Grandes, porque elas sofreram traumas muito grandes na infância, na adolescência. Isso tem que ser tratado. Mas a gente que não tem, nós que tivemos uma adolescência, uma infância boa, a gente não pode parar nisso. Principalmente se você não tem uma herança, se você não vai herdar nada. Se você não tem uma aposentadoria. Aí você está preocupado com o que os outros vão pensar de você.
Isso talvez sirva muito mais para a gente entre que tem 20 e 30 anos do que 30 a 60 anos, 30 a 50 anos, porque a pessoa que tem lá 30 a 50 anos, ela já passou por tudo, por todas essas inseguranças. Ela já não está nem aí mais se pensam nela a respeito, podem pensar à vontade. Ela já tem filho, ela já tem um pai doente, entendeu? Que ela precisa dar conta, e ela não está muito aí. Mas você que tem 20 a 30 anos, entenda isso, essa percepção. Ligue menos porque as pessoas vão pensar de você, tá? E se você não, se é uma amizade que não te faz bem, corta. Ah, não, ele só caçoa de mim. É uma pessoa que não é produtiva, não quer ser melhor na vida. Você já tem 30 a 40 anos. Você precisa escolher muito bem com quem que você anda. Muito bem. A amizade, ela é feita, amizade e muitas relações, elas são feitas à base do interesse mesmo. É preciso que você seja interesseiro. O que, que o outro vai me dar de muito importante aqui e o que eu vou servir o outro? Como eu vou servir o outro? Tá vendo que virou uma pregação? Se você não entender isso, que o mundo não gira ao seu redor, que ninguém fica falando de você mais que 5 minutos, você não vai conseguir perder essa marra. E se falarem, não, eles falam muito, Gabriela, eu já vi. Não, então uma amiga minha de muita confiança, um amigo meu viu e me contou que eles riram muito de mim. Mas é isso, você acha que o dono da XP vai ficar rindo de você? Então, assim, você acha que o cara que tá produzindo. Entendeu? Você acha que a pessoa que ela tá tendo sucesso na vida, a pessoa que ela tem sucesso, ela quer se aproximar de você. Pessoa... Isso funciona no mundo do empreendedor, né? Está muito mais claro no empreendedorismo. Quando você quer estar perto de pessoas boas, porque seu tempo não pode ser desperdiçado. Então você tem que cortar tudo aquilo que tem gatilho para te levar para baixo. Lembra da zona? Então é isso que eu peço para você. Autoconhecimento, fazer é melhor do que fazer mal feito é melhor do que fazer muito bem feito e não fazer, né? Você vai escolher entre fazer ou não fazer porque não está perfeito. Você vai fazer, você tem que ser um pouco doido e meio cara de pau na vida. Sabe uma dosinha de cara de pau para as coisas boas. E você vai amadurecer nesse processo, tá bom? Espero que isso tenha virado uma pregação do marketing para o agro, com muito respeito, né, aos pregadores, mas espero que isso tenha te ajudado. Essa semana eu te desafio, grava um vídeo e posta ali no TikTok, talvez que você não conheça tanta gente, mas semana que vem já posta no Instagram. E aí, sabe o que você faz? Você posta, não fica olhando, não. Dá as costas e vai fazer outra coisa, não fica voltando na publicação para os primeiros conteúdos, depois você vai ter que voltar para caramba. Mas não fica ali remoendo, vendo de novo, tentando achar defeito em você para você apagar. Para de se auto-sabotar, tá? Então, espero que você tenha gostado muito. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos vergonhosos e tímidos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.